Deus tem uma palavra para o meu, para o teu coração. Quando a irmã Helenice me passou esse tema, e quem me conhece sabe que eu gosto de pregar no tema. Esse tema me fez tremer e temer. Na verdade, essa pergunta, né? Estás vigiando? E aí? Tá ou não tá? Vamos para a Bíblia. Lucas 12:35. Cingido estejam vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes ao homem que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, e assim os que achar. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Podeis assentar. Ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A Bíblia ela é bem explícita em dizer que Jesus vem. Existem mais de 370 ou mais referências dizendo que ele vem. Queira você ou não queira, ele vem. Esteja você esperando ou não, ele vem. E que a igreja diga: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos vendo aqui uma passagem no Evangelho que escreveu Lucas, e nós vamos ver aqui que Jesus é quem fala essas palavras acerca de uma advertência acerca da sua vinda. E ele vai usar aqui 3 classes de pessoas. Ele vai dar o exemplo do servo fiel. Ele vai dar o exemplo do mordomo. E ele também vai dar o exemplo de um pai de família. Ele diz que esse servo fiel, que era também estabelecido como um mordomo, o seu senhor havia ido para uma festa e ele voltaria. E quando ele voltasse e batesse a porta, este servo fiel teria que estar pronto, atento, desperto, para que a hora que o seu senhor batesse, ele abrisse a porta sem demora. Jesus vai falar acerca do mordomo que foi deixado encarregado de cuidar da sua casa, das suas coisas e dos seus outros servos. E ele até usa uma expressão que este mordomo, e achando que o seu patrão tardaria, ele então relaxa,
começa a espancar os trabalhadores, começa também a judiar daqueles que estavam ali ao seu serviço, e quando o seu patrão vier, ele não estaria apercebido fazendo aquilo que lhe havia sido posto como responsabilidade. Jesus usa um outro exemplo acerca do pai de família, simbolizando a forma que Jesus poderia vir. E ele fala, olha, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e ele não deixaria que ele arrombasse a sua porta. Nós estamos vivendo, eu creio assim, os últimos minutos da igreja na terra. Nunca se viu falar em tanta iniquidade, em tanta perversidade. Coisa que eu já aboli da minha vida foi televisão, porque é um rio de sangue. Cada vez que a gente assiste os noticiários, a gente abre as nossas portas para um rio de sangue dentro das nossas salas. E olha quando Jesus, em Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 24, ele é interrogado pelos seus discípulos, e eles perguntam-lhe dizendo, mestre, fala para nós, deixa-nos apercebido e nos fala alguns sinais que antecederão a sua vinda, para que fiquemos apercebidos. Olha que os discípulos esperavam, Jesus nem tinha ido, eles já estavam preocupados com a volta. Hoje a igreja, já estamos há quase 2000 anos, se fala que está vigiando, mas na verdade nós estamos mais preocupados com as nossas vidas, ociosos com os nossos dia a dia, e muito pouco preocupados e preparados, porque essa pergunta, estais vigiando? Nós poderíamos traduzir ela dizendo, estais preparados? Estais prontos? Estais despertos? Porque a hora que ele vir, ninguém sabe, mas só vai subir aquele que estiver apercebido, aquele que verdadeiramente tiver contato e vida íntima com ele, porque falar que tem é fácil, provar é o que é. Jesus fala para aqueles discípulos em Mateus capítulo 24, dizendo, haverá sinais no céu, haverá sinais na terra, haverá sinais no mar, haverá guerra, rumores de guerra, reinos contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E ele vai dizendo vários itens que antecederia, e ele diz que ainda não era o fim. E se nós fôssemos contabilizar todos esses sinais, a gente já viu todos eles se cumprir e estão se cumprindo dia após dia. Mas Jesus nos dá um alerta de um sinal, que é o sinal que era para nós estarmos mais apercebidos. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 12 e 13, Jesus disse, e nos últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Mas aquela que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe mais crente fora da igreja do que dentro da igreja. Existem mais desviados fora do que a quantidade de crente dentro. Porque no decorrer da caminhada, o amor esfriou. Deixou as suas primeiras obras. Deixou de ter compromisso com Deus. O trabalho se acumulou, tomou o lugar que lhe era devido, a busca, a intercessão para
crentes hoje que estão virando literalmente crentes domingueiros. De segunda a sexta ele não tem dia para a casa do Senhor. Dia após dia ele tem se afastado. Vem para a igreja para mostrar para o pastor que ele ainda não está no mundo, mas o mundo já está nele. E a pergunta hoje é: está vigiando? Jesus te conhece. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Observa que Paulo, quando ele escreve aos Hebreus capítulo 10, ele vai falar: o que há de vir virá e não tardará. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Ele falou que vem, ele vem, então a igreja tem que estar vigiando, preparada, prontas, esperando o noivo. Que ele não venha para você como um ladrão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixa bem claro dizendo: olha, no outro tempo vocês eram treva, agora vocês sois luz. Andemos, pois, como filho da luz, para que ele não nos pegue de surpresa e venha até nós como ladrão. No outro tempo nós éramos treva, hoje nós somos luz. Jesus disse que a tua luz brilhe no meio das trevas, para que os homens vejam as vossas obras e, se forem boas, glorifiquem ao Pai. Aí eu te pergunto: as suas candeias estão acesas? Tem azeite? Capítulo 25 de Mateus, o Senhor continua dizendo acerca da sua vinda, usa ali um simbolismo das 10 virgens, tão pregado nas nossas igrejas, nos nossos congressos, acerca de 10 que eram virgens, que estavam ataviadas como noiva, que estavam esperando o noivo, porém não estavam prontas para o noivo. 5 delas, loucas, não se preocuparam em manter as suas candeias acesas, não levaram consigo azeite, e a Bíblia é bem certa em dizer que, tardando o noivo, todas adormeceram, todas dormiram. E eu estou para te dizer que o perigo não é dormir, o perigo é ser dominado pelo sono. Tem muito crente que até dorme, pastor Sidney, mas ele está desperto, ele está velando. Mas tem crente que está como Sansão, foi dominado pelo sono. O diabo já vazou os olhos, já virou espetáculo aonde você trabalha, aonde você estuda, e alguém olha e diz: ah lá o crentinho, ah lá a crentinha. Jesus te conhece. A Bíblia diz que quando dá meia-noite, o noivo grita, alguém grita, diz: eis o noivo. As 5 que estavam prontas despertaram do sono, passaram a mão nas suas candeias e também pegaram as suas reservas, porque elas perceberam que as suas lamparinas estavam apagando. Eu tenho cerca de 26, 27 anos de evangelho. Desde o dia que eu aceitei, eu ouço dizer que ele vem. Eu ouço dizer que ele está às portas. E quantos começou comigo há 26, 27 anos atrás, hoje está no mundo, na prostituição, na droga, porque não vigiaram. Observe que o Senhor Jesus, ele fala muito claro, quando
discípulos para que fossem orar, para que fossem ali ter um momento de comunhão com ele. Mateus capítulo 26. A Bíblia diz que ele chama ali Pedro, Tiago e João e leva para que então fosse ali por um período de oração, porque ele dizia: minha alma está angustiada, venha velar comigo. E a Bíblia diz que ele está ali orando, ele se afasta, pega um lugar reservado, e quando ele volta por 3 vezes, ele acha os seus discípulos dormindo. A Bíblia diz que pelas 3 vezes ele os sacode, ele os desperta, e ele diz: olha, Pedro, não podeis velar comigo nem sequer 1 hora. E Jesus os adverte dizendo: vigiai, orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele continua dizendo: orai, vigiai, para que não entreis em tentação. E eu pergunto hoje, irmãos, será que a igreja está vigiando mesmo? Se eu perguntar aqui, quantas pessoas jejuou essa semana? Quantas pessoas consagrou pela sua casa e pela sua família essa semana? E observe que Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ontem eu fui visitar uma amiga minha, e ela me chamou e disse: missionária, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Deus me deu uma grande vitória, um grande livramento. E eu disse: conta, amiga. Ela disse: você sabe que a gente tem passado aí uns problemas, umas dificuldades. E eu senti essa semana de orar e jejuar pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha família. E o segundo dia, beleza, orei, entreguei ali no serviço, entrei no banheiro, entreguei meu propósito, orando e vigiando. E ela disse que quando foi no segundo dia, um sujeito que trabalha ali, foi colocado ali naquele setor por aqueles dias, começa a cantá-la, dizer coisas para ela, que muitas das vezes nem o marido falava, porque os maridos têm que vigiar também. Em vez de falar que a mulher é linda, é bonita, é amorosa, que quer ela do lado, fica sem falar. Aí o diabo usa uns cão desses para falar. E se não estiver vigiando? E se não estiver jejuando? Aí ela disse que ele veio, galanteou, falou coisas que ela falou: meu Deus, misericórdia, o que é isso? Aí ela disse: estou entendendo, diabo. É porque eu estou vigiando, você está me tentando. Ela olhou para ele, viu uma aliança na mão dele e disse: rapaz, eu estou vendo que você é casado. E eu quero que você me respeite, porque assim como eu sou casada, você também é. Eu amo meu esposo, eu amo a minha família e eu exijo respeito. Aquele moço fica todo desconcertado, olha para ela e diz: olha, me perdoa, eu estou vendo. Aí ela disse: olha, além de eu ser uma esposa fiel, amar meu marido, a minha família, eu sou serva de Deus, eu tenho um nome a zelar. Aí aquele moço olha para ela e se revela e diz: eu também sou presbítero da igreja e a minha mulher é uma diaconisa. Ela disse: pois então, meu filho, volte para a tua casa, se arrependa, peça perdão a Deus, vai honrar tua esposa, uma serva de Deus, uma obreira na casa do Senhor, e sai daqui, porque eu quero trabalhar em paz. A princípio ela foi até a direção, pediu para ser mudada de setor. Quando ela está lá, ela pensou, disse: meu Deus, eu estou aqui há 3 anos, um setor bom, ganho bem, todo mundo aqui me conhece, e por causa desse camarada eu vou lá, não sei lá para onde. Quer saber de uma coisa? Quem vai sair daqui é o diabo, é ele e as suas obras. Ela colocou o joelho no chão de novo e disse: Senhor, eu vou chegar na minha chefe e vou dizer que daqui eu não vou sair, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quando ela foi no outro dia, o moço já estava com ordem para ser mandado para outro lugar. Vigiai e orai,
te pergunto, se essa mulher não estivesse orando e vigiando. Observe que o versículo 35, ele diz assim, ó, estejais cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias. No tempo antigo era comum a roupa tanto dos homens como das mulheres ser aqueles vestidões largos para poder caminhar. Mas mesmo eles sendo largos, se eles precisassem fazer alguma coisa que requeresse deles agilidade, se eles não cingissem, não amarrassem um cinto na cintura para que aquele vestido ficasse bem firme, eles poderiam se atrapalhar na correria, na hora da pressa, pisar, cair e atrapalhar todo o processo. E quando a gente vai olhar para Êxodo, a gente entende bem isso, porque nós estamos aqui de passagem. A saída do povo do Egito é um simbolismo da saída da igreja da terra. Observa que em Êxodo capítulo 12, o Senhor dá uma ordem para Moisés dizendo, olha, cada um pegará um cordeiro e vai sacrificar, vai matar, e ali o sangue vai asperger nos umbrais da sua porta, e vocês vão comer esse carneiro com os vossos lombos cingidos. Olha a ordenança de Deus. Os vossos lombos têm que estar cingidos, calçados os vossos sapatos no pé e com o vosso cajado na mão. E comereis depressa, porque essa é a Páscoa do Senhor. Nós temos que estar prontos, preparados, porque Jesus vem a hora que ninguém sabe. Estejais, pois, com os vossos lombos cingidos e as vossas candeias acesas. Quando a gente olha para essa advertência de ataviar, de cingir-se com um cinto, os lombos, lá em Efésios, Paulo vai dizer, estejais, pois, os vossos lombos cingidos com a verdade. A Bíblia diz que a verdade é quem liberta o pecador. Jesus, uma certa feita, quando muitos estavam seguindo tantos caminhos, porque antes de Cristo veio muitos anticristos. Então Jesus se levanta agora no meio daquela multidão e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estejai, pois, cingido com vossos lombos com o cinto da verdade. E quando eu olho para Cantares de Salomão, eu fico pensando no perigo que nós estamos correndo. Que preparação essa superficial que a igreja tem mostrado para o mundo. Quando o Cantares capítulo 5, a gente vai ver ali que é um poema lírico de Salomão Cassulamita, mas que também representa a igreja de Cristo, a noiva, esperando o noivo. E justamente no capítulo 5, o noivo se apresenta e ele vai até a casa da noiva e observa que em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, ele fala, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Aí Jesus vai também dizer em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o que tem de coração, que pôs Jesus para fora e jogou a chave fora, não é brincadeira.
está batendo a portas de corações, dizendo, como ele disse lá para a sunamita, e olha que ela declara, ela dizendo, eis que vem o noivo, e ela dizia, eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas o meu coração velava. E eu disse aqui que o perigo não é dormir. O perigo é ser dominado pelo sono. Observe que Jesus conta certa feita acerca da parábola do joio e do trigo. E ele vai falar de um homem que plantou na sua via boas sementes. Mas durante a noite, os trabalhadores, os homens dormiram. E o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Diga para o teu irmão, o perigo é ser dominado pelo sono. Enquanto a igreja dorme, o diabo semeia no meio da nossa mocidade. Enquanto a igreja dorme, o diabo semeia no meio das irmãs. É hora de despertarmos, estarmos atentos, vigilantes, para que não deixemos o diabo colocar o joio no meio do nosso trigo. E quando a gente fala, irmão, de joio, trigo, a gente fica pensando, né? Que vai vir lá do mundo. Eu congreguei numa igreja uma certa feita, o negócio é sério, viu? Jesus conhece quem está aqui dentro. E nós tínhamos ali um líder de jovens. Deus sabe por que eu lembrei disso. E tínhamos ali um grupo de jovens muito lindo. Mais de 70 jovens. E de repente esse líder, a gente olhava para ele, a gente achava meio estranho, né? Quem é espiritual, tem visão de Deus. E ali eu ficava meio atenta, preocupada. Quando de repente no meio dos nossos jovens, um jovem tenta o suicídio. E quando aquele jovem tenta o suicídio, a família aperta daqui, a família aperta de lá. Como que pode? Você é um servo de Deus, você está na igreja. E aquele moço não aguenta a pressão. E ele então diz, sabe por que eu fiz isso? Porque o líder me induziu e me levou a boates gays. Ele não está lá fora, ele está aqui dentro. E eu estou para te dizer, noite de joio virá trigo. Ah, mas tem como? Tem, para Jesus não há nada impossível. É noite de estarmos vigiando, porque o diabo não vai semear lá, porque lá ele já está dominado. Ele está semeando aqui dentro, mas é tempo desse ciclo de oração se levantar, estar atento, ver onde ele está atuando, colocar o joelho no chão, porque Jesus foi quem disse que a casta aqui só sai com jejum e oração, porque os nossos jovens, dias e após dias, têm se deixado levar para o homossexualismo, para a criminalidade, para a droga, porque a igreja parou de orar. A igreja parou de jejuar, a igreja parou de pagar o preço diante do Senhor Jesus. E observe que a noiva dizia, enquanto eu dormia, meu coração velava. E ela estava esperando o noivo. Mas a Bíblia diz que enquanto ela esperava, ela viu que bateu a porta. E quando bate é o noivo. E ele fala. E eu ouvia o meu amado que batia a porta e dizia, abre minha irmã, minha amada, pomba minha, sem defeito e sem mácula. Aí ela diz, a mulher que havia dizido que estava dormindo, mas o coração velava. Eu já me despi. Tornarei a me vestir de novo? Eu já lavei os meus pés, tornarei a sujá-lo? Enquanto ela pensava em se vestir,
colocar as suas roupas para poder levantar para abrir a porta para o noivo já tinha ido embora. Não é à toa que ele está dizendo para mim, para você aqui nessa noite: cingido esteja os vossos lombos. Não dá nem para dormir sem roupa, espiritualmente falando, porque enquanto você pensa em se ataviar, ele vai bater, e se você não abrir a porta, ele vai embora. Aí eu te pergunto, está vigiando ou não está? Está esperando o noivo ou não está? Como está a tua vida espiritual? Não adianta dizer que eu durmo, mas o meu coração vela, se você não estiver de todo preparado. Aqui representa Israel, que por um tempo se despiu, se contaminou, foi atrás de outros deuses. E olha que quantas vezes Deus usou os profetas dizendo: volta, ó Israel, porque por causa do teu pecado tens caído. Que Jesus não venha ser como um ladrão para me pegar eu e você de surpresa. Tem muita gente preocupado apenas com essa vida. O inferno é real. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas todos quanto não obedecem, não querem contato com Cristo, também irão para lá. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque ele não quer que a sua igreja entre lá, nem passe perto. Mas a igreja que crê, a igreja que está desperta, vigilante, ela grita, ela chora dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você consegue, eu não consigo mais, assistir um jornal, assistir um Datena, como se nada tivesse acontecendo, você está com um problema. Eu te convido a cingir os teus lombos. Eu te convido a acender as suas candeias. Irmão, o negócio é tão sério. Porque hoje eu entendo porque Jesus falou acerca das 10 virgens. E ele deixou ilustrado para nós acerca da reserva. Quem imaginaria que haveria um período da igreja que a igreja ia sobreviver da reserva? E na verdade nós estamos sobrevivendo da reserva, porque não temos mais tempo de orar como orávamos. Não temos mais vontade de orar como orávamos. E há que ainda alguém levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, obrigado, porque eu ainda tenho uma reserva. Mas eu estou a te dizer, quando a reserva aponta no carro, ela está dizendo: ou você para no posto, ou você abastece, ou você vai ficar na beira do caminho. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Israel tinha tomado caminhos tortuosos. Estava trilhando caminhos que os levaria a um cativeiro iminente que Deus já havia anunciado. E agora Deus usa o profeta Jeremias dizendo para eles: olha, ponde-vos no caminho, à beira do caminho, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É tempo de voltarmos para as veredas antigas. É tempo de voltarmos um tempo que eu congreguei em uma igreja, que quando tinha matutino, 5 horas da manhã, se você chegasse 5:10, você não achava lugar para pôr um pé, quanto mais o 2. Hoje marca-se matutino, marca-se consagração, tem lugar para escolher na igreja. Você está vigiando mesmo? Você vai no shopping, você dá cotovelada com crente. Você está vigiando mesmo? Observe que Jesus, ele convidou os seus discípulos e ele disse: olha, vigiai e orai para que ninguém entre em tentação. Observa que Paulo é um exemplo para nós. Ele esperava Jesus para ontem.
Observem que Tessalonicense, quando começa ali um rumor de que aqueles que haviam morrido não tinham salvação, muitos rumores começou a surgir, alguns haviam perdido a esperança, tentavam parar, pensando em desistir, mas Paulo agora chega dizendo, olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatado, e aonde ele estiver, estaremos com ele. Certa feita, Mateus 24, Jesus foi interrogado pelos seus discípulos. Lucas capítulo 17, Jesus foi interrogado pelos escribas e fariseus, dizendo, fala para nós acerca do seu reino, quando será a tua vinda. E Jesus, sabendo que ele os queria pegar em situações, ele disse, o reino de Deus não é visível, e ele já está no meio de vós. Jesus falou acerca de algumas situações que antecederia, que aconteceria, muitos trairiam-se uns aos outros, mas Jesus ele fala, olha, assim como foi no dia de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem. Casavam, davam-se em casamento, e estava tudo normal. Ele usa ainda outro exemplo dizendo, assim como foi no tempo de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Sodoma e Gomorra foi destruído e eles não o perceberam. Vigiar, irmãos, é estar atento, é estar pronto. Observa que ele diz que esse mordomo fiel, ele se manteria ali. Muitos do mordomo não se davam o direito nem de cochilar, de deitar e dormir, mas ficavam atrás da porta, de prontidão, esperando o primeiro toque do seu patrão, para que então abrisse a porta. A Bíblia diz que Jesus vai vir de repente. Tanta gente construindo impérios. Tanta gente preocupado com tantas coisas banais. Guardando rancor. E tem outra coisa, hein? Não é só vigiar, não. É seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Tem uns que não vai ser barrado porque não está vigiando, é porque não tem amor, é porque não tem vigilância, é porque não está com as suas vestes limpas e não tem comunhão com o irmão. Como é que quer morar no céu, se aqui não consegue olhar na cara um do outro? Observa que Jesus ele dá o exemplo, e ele diz que a sunamita, ela esperava o noivo, mas ela estava despreparada, porque quando ela pensa em se levantar, se ataviar, se vestir, que ela abre a porta, o noivo já foi. E não foi assim com as virgens loucas? Quando elas vê o noivo vindo, elas levantam, a lamparina está sem o azeite, está acabando e o percurso seria longo e elas precisariam de luz para iluminar o caminho. Então elas chegam nas prudentes e pedem emprestado azeite, e as prudentes dizem, olha, vai ao que compra, ao que vende compra, para que não falte a nós e a vós também. A Bíblia diz que elas até correm para comprar. Elas vão até o que vende. Mas a Bíblia diz que quando elas voltam, as portas já haviam se fechado. O que você está esperando para manter a sua candeia acesa? O que você está esperando para cingir esse lombos?
Estejais, pois, com os vossos lombos cingidos e com a vossa lamparina acesa. Eu sou de um tempo que, quando a minha mãe ainda veio morar aqui em São Paulo, veio lá de Minas Gerais, Caratinga, e trouxe ali já os seus 5 filhos para morar aqui. E naquela época não tinha luz, eu muito pequena, eu me lembro que nós usávamos lamparina feitas de lata. Quem lembra disso? Bem no comecinho, quando se comprou ali Itaquera, aqueles terrenos. E eu me lembro que minha mãe tinha ali sempre um azeite, reserva, para que quando a lamparina começasse a se apagar, ela então colocasse, reabastecesse, mas havia um perigo. Quando a lamparina começava a acabar o azeite, ela começava a fumegar. E se minha mãe não tivesse percebido, quando ela ia correr lá, dava mó trabalhão porque encharcava aquele pavio e ela não conseguia achar. Mas Deus é tão bom que até a lamparina avisava: ei, dá teu jeito, tá acabando o azeite. Se você não reabastecer, você vai ficar no escuro. Como é que ela nos avisa, a lamparina? Eu lembro, gente, que soltava uma fumaça preta no nariz da gente, né? A gente só percebia quando a gente passava a mão no nariz ou aqui na cara. Que a gente tirava a mão, o negócio estava preto, estava fumegando, estava gritando e dizendo: olha, reabastece. E quando a minha mãe percebia que a narina estava escura, ela corria lá porque tinha azeite em casa de reserva, reabastecia a lamparina e ali voltava a ter luz naquele lar. O que eu acho interessante, Provérbios 31, versículo 18. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, mulheres, ela se preocupava com o seu ganha-pão, ela se preocupava em manter a sua casa aquecida, os seus filhos limpinhos, bem vestidos, mas se tem uma coisa que ela não abria mão, era de manter a lamparina dela acesa. A Bíblia diz que ela comprava o azeite, via que era bom e pagava o preço justo por ele, e a sua lamparina não se apagava de noite. A noite já está aqui, já estamos entrando em plenas trevas, mas quem tem lamparina acesa, quem tem candeias acesa, não se preocupa com o que há de vir, porque ele sabe que o que há de vir virá e não tardará. E é tão interessante que Jesus, o evangelho que escreveu Lucas também e Isaías também, diz que haveria um que viria da raiz de Jessé, o rebento, e ele viria como renovo, e o pavio que fumegasse, ele não apagaria. A cana que havia sido trilhada, ele não a esmagaria, mas ele traria juízo. Sabe o que estava dizendo aqui? Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: eu amo tanto vocês, que estou alertando a minha igreja. O pavio está fumegando, mas ele não vai se apagar, porque hoje é noite de reabastecer a lamparina, hoje é noite de se vestir com os lombos com o cinto da verdade, para que possamos estar prontos, preparados para a vinda do Senhor. Diga para o teu irmão aí: já se aprumou, já se ajeitou, já passou a mão aí no cinto da verdade, já preparou aí a sua candeia, porque ele já está com a mão na maçaneta. A igreja corre um perigo eminente. Meu Deus, nós estamos vivendo como no dia de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra.
comendo, bebendo, dando-nos em casamento. Pouco se fala da vinda do Senhor. Pouco se fala que Ele virá e Ele não avisa, porque, irmão, se Ele avisasse, era capaz de não ter um crente aqui hoje. Estava tudo aí curtindo e dizendo, Jesus vai vir em dezembro, novembro eu me preparo e estou lá na igreja, dando glória e dando rodopio. É por isso que Ele não avisa, amada. É por isso que Ele fala, estejais pronto, estejais desperto. O perigo não é dormir, mas o perigo é ser dominado pelo sono. Jesus está aqui dizendo para você, ei, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Tem crente que até despertou, divina, mas não saiu do meio dos mortos. Quando tem as rodinhas nas faculdades, no serviço, ele se reúne e dali ele participa de tudo. Uma certa feita eu preguei num evento, aonde Deus nos levou a dizer para a igreja que havia necessidade de pedir perdão, coisa que nunca aconteceu no meu ministério, aconteceu naquele dia. A igreja inteira veio para frente, de joelho, famílias inteiras se abraçando, pedindo perdão. E teve uma irmã que veio me abraçando, chorando muito e disse, minha irmã, eu preciso pedir perdão a Deus, porque aqui dentro eu sou crente. E quando eu me reúno lá no serviço, na rodinha, que tem palavrão, eu estou no meio do palavrão. Quando está falando de A, de B, eu estou no meio do povo falando de A, de B e de C. E Jesus falou para mim, se eu não mudar minha vida, se eu não consertar minhas veredas, eu não vou subir. Jesus nos conhece. É por isso que Ele está nos alertando hoje, estejais, pois, como pai de família, porque se Ele soubesse que hora viria, Ele não deixaria. Então nós temos que ficar atento, porque o ladrão está vindo, o ladrão está vindo. E tem um detalhe, o ladrão quando vem, ele vem e só leva coisa boa, sim ou não? Por que a vinda do Senhor é referida como ladrão? Ele vem e ele vai buscar só o que tem valor. Eu tenho valor. Quem tem valor aqui? Essa semana foi muito cogitado o fato aí de Neymar, né? Ter recebido milhões pelo seu passaporte, pelo seu, aí sem nem falar. Mas eu vi um pastor postando na internet de rapaz, valor maior do mundo foi pago pela minha alma, que foi o sangue de Jesus pela minha salvação. É por isso que eu e você temos que estar pronto, velando, buscando estar preparado, porque o preço foi muito caro. Ou você se prepara ou você vai ficar. Jesus continua em Lucas 17, eu estou encerrando. Ele fala acerca de Sodoma e Gomorra. Ele usa o exemplo do tempo de Noé. E ele deixa uma advertência que essa treme a minha alma. Lucas 17, versículo 38. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló? Jesus não poderia ter dito, lembrai-vos de Abraão? Lembrai-vos de Jacó? Mas Jesus deixa ali uma advertência, porque não havia sequer um escriba, um fariseu, um judeu que não conhecesse a história de Sodoma e de Gomorra. E ele diz, eu vou usar um exemplo que todos vocês conhecem. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló fala da tendência humana de conservar-se esta vida enquanto esquecemos do futuro. Observe que quando
A Bíblia diz que Ló, o justo Ló, Pedro fala isso, ele afligia a sua alma todos os dias por causa das infrutíferas obras do povo daquelas cidades. Gente, tem gente hoje andando no shopping, andando nos metrô, vendo homem com homem, mulher com mulher e achando normal. A Bíblia diz que Ló afligia a sua alma todos os dias por ver as infrutíferas obras daquele povo. Todo dia a alma dele, meu irmão, soltava um clamor para o céu, uma aflição subia. Tem momento que a minha alma geme. Tem momento que eu falo, Jesus, eu não aguento mais viver nesse mundo. Não tem mais nada que me prenda. Ah, mas você não é casada, você tem filho, você tem esposa. Irmão, nós estamos correndo o perigo de a qualquer momento perder a nossa salvação. Observe que quando o anjo chega em Sodoma e Gomorra, ele avisa da destruição daquele lugar. E ele vendo que Ló e a sua mulher e suas filhas demoravam, ele pega-as pela mão. E ele diz, escapa-te pela tua vida. Não pare em toda a campina. Foge para os montes. E o anjo ia puxando, o anjo ia arrastando. Hoje o Espírito Santo é quem nos carrega, é quem nos instrui a continuar. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando pensamos em parar, ele, como um bom sirineu, se coloca debaixo da nossa cruz e diz, Sidney, continua, vai valer a pena, não desista, porque grande é o teu galardão. Segurando na mão da mulher de Ló, ele disse, não olhes para trás. Quem sabe no meio da caminhada, Deus permitiu, porque a pessoa de Jesus, na matéria teofânica no Antigo Testamento, simboliza o anjo do Senhor. Quando fala um anjo, é qualquer anjo. Quando fala o anjo do Senhor, é porque era Jesus representado ali. E a Bíblia diz que ele é onisciente, conhece tudo. Quando ele segura na mão daquela mulher, ele diz, não olhe para trás, escapa-te pela tua vida. Ele está dando-te oportunidade. Você só não vai entrar lá se você não quiser. Você só não vai participar da ceia, que já está toda pronta, esperando a noiva, se não quiser. O certo é não olhar para trás. Por que Paulo fala, escrevendo aos Hebreus, Romanos 12, dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmão, se nós começarmos a achar essas coisas normais, daqui a pouco estão sentados aqui, de mãozinha dada, um do lado do outro, dando beijinho na nuca, e a gente vai ficar junto também, porque a gente está se assemelhando. Lembrai-vos da mulher de Ló, disse Jesus. Você sabe por que Jesus usou o exemplo dela? Ele quis dizer, estava tão perto, porém tão longe. Estava tão perto, porém tão longe. Parecia crente. Era mulher de um homem crente. Porém ela não era crente. Não é à toa que em Mateus capítulo 6, Jesus diz, aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Quem tem saudade do céu aqui? Pouca gente. Mas você nunca esteve no céu?
A minha alma veio de lá. A minha alma tinha contato com Ele. O meu espírito é dele. E Ele anseia voltar para Ele. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esteve tão perto, porém estava tão longe. E a Bíblia diz que quando aquela mulher, mesmo tendo o anjo segurando na mão dela, olha o perigo, meus amados irmãos. Quem estava segurando na mão daquela mulher era o anjo do Senhor. Tem uma musiquinha que os católicos cantam aí, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Não era a mulher que segurava, era o anjo que segurava, mas mesmo assim ela olhou para trás. Você está vendo o perigo que nós estamos correndo? É tempo de nós cingir os nossos lombos. É tempo de vestirmos com o lombo da verdade. É tempo de manter as nossas candeias acesas e estarmos verdadeiramente prontos. Todo dia, ao deitar, ao levantar, podemos com muita convicção dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. A Bíblia ela é tão séria que ela diz que aquelas virgens loucas rogaram e imploraram com lágrimas para que o noivo abrisse-lhe as portas. E ele disse: eu não vos conheço. Amós diz: nunca falte, em todo tempo seja alvo teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É tempo da igreja se purificar. É tempo da igreja manter as suas candeias acesas. É tempo da igreja colocar azeite na reserva. Está findando, está chegando a hora de nós partir, mas ainda falta um pouquinho de tempo. Ainda falta um pouquinho de tempo. E se nós dormir, se nós vacilar, o que nós temos não vai dar para a gente terminar a caminhada. Existe aqui alguém em nosso meio que ao longo da sua caminhada se entristeceu, deixou de servir a Deus com o primeiro amor, é homem e mulher o suficiente para reconhecer que você não tem mais praticado as primeiras obras. Lembra da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2? 3, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E ele ainda adverte dizendo: lembra onde caíste e levanta, porque senão eu virei a ti e tirarei o teu castiçal. Não, Deus não brinca com ninguém não. Ah, mas Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele está vendo para esses irmãos, essas irmãs de cãs branca, que tem rejeitado o mundo, a vaidade, tem se privado de tanta coisa para se manter em santidade, para manter uma vida de fidelidade para com Deus, enquanto os outros vivem no regalo, vivem fazendo tantas coisas que não agradam a Deus, e bate no peito e diz: eu vou subir. Para onde você vai subir? É noite de conserto. É noite da igreja dizer: Senhor, me ajuda a estar pronto. Por um breve tempo, Senhor, eu me descuidei. Eu não estou pronta, como a sunamita também não estava. Não é verdade quando eu dizia que eu dormia, meu coração velava, porque quem vela está pronto. Tem alguém aqui nessa noite que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Tem alguém aqui nessa noite
que precisa da misericórdia dele para se manter de pé. E diz: Senhor, eu preciso desse azeite. Eu preciso voltar, Senhor, sentir a tua presença. Porque, irmão, se tem uma coisa que o pecado faz, é afastar o homem de Deus. Davi, no Salmo 51, quando ele peca, ele reconhece, ele sente que Deus havia se afastado dele. E ele então ora dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, reto, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Jesus quer fazer morada aí de novo. Ele quer voltar a dar cânticos espirituais, irmãs. Quantas de nós ouvimos e vimos mulheres cantando cânticos espirituais? Quando era cantado na igreja, pessoas eram curadas instantaneamente. Hoje mal se fala em línguas estranhas. Hoje mal se dá glória a Deus e aleluia. Aí eu te pergunto: você está vigiando? Lá no céu tem glória a Deus. A Bíblia diz que os 24 anciãos passam toda hora, momento, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E você vem dizer para mim que está pronto? Chega aqui dentro, não tem coragem de abrir a boca, dar um aleluia, um glória a Deus. Aprendemos com os 24 anciãos que tiram as suas coroas, depositam o pé dele e continuam dizendo constantemente: Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, a ele toda a glória, toda a honra, todo louvor. Narai decanta lamanás. Como é que você quer ir para lá, se nenhum idioma de lá você pratica? Jesus está passando aqui com renovo. É noite de renovo. A igreja vai ser renovada. Irmãos vão ser cheias. Jovens serão cheios. Ele está aqui. Oh, nevasso, como não prendei, o varão desceu. Ele está passando revista no seu exército. Oh, quem não tiver pronto, é noite de se revestir das armaduras de Deus. Como não brinca labra fogo. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Dá a mão para o teu irmão, dá a mão para a tua irmã, porque o que você está sentindo, ele vai sentir. O que você está sentindo, ele vai sentir. O que você está sentindo, ele vai sentir. Maranata, ora vem. Ora vem. Maranata, canta igreja. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Esse tem que ser o clamor da igreja. Maranata, 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 ora vem. Vem Jesus. Não aguentamos mais esse mundo, Jesus. Não suportamos mais tanta iniquidade, Jesus. Tanta atrocidade, Jesus. Vem, Jesus. Vem. Vem, Jesus. Vem, Salabrafo. Lembrei-vos da mulher de Ló. Lembrei-vos da mulher de Ló. Lembrei-vos da mulher de Ló. Lembrei-vos. Vem, Jesus. Jesus,
canta lá para fora. Narai te canta lá manas. Maranata, Maranata. Olha bem, Jesus. Olha bem, Jesus. Olha bem. Maranata. Maranata é o clamor da igreja. Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está com saudade. É 1 em 1 milhão que tem gritado em pleno culto: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A maioria querem ficar aqui. A maioria estão se preparando para ficar aqui. Mas Jesus diz que vai ser choro, ranger de dente. Mas aqueles que estiver pronto ao toque da última trombeta, como um alarido, seremos arrebatados. Vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus. Turma dizendo: vem Jesus.